Então, nós estaremos discorrendo sobre este assunto aqui nesta noite. Devemos ou não guardar o sábado? E eu gostaria de que os irmãos dessem a sua opinião aí, em nome de Jesus. E assim nós vamos construindo o corpo do nosso estudo nesta noite. Amém? Aleluia. Nós temos visto e ouvido muita coisa a esse respeito. Não é verdade? Nós temos visto, presenciado e ouvido muita coisa sobre este respeito, em guardar o sábado. E é logicamente que aqueles que defendem a guarda do sábado, eles têm bases, bíblicas para poder defender tal tese. Porém, a Bíblia, ela é para ser estudada. Ela é para ser estudada e também nós temos que pedir a Deus esclarecimento em certos assuntos que muitas das vezes nós não dominamos. E muitas das vezes também não dominamos porque às vezes falta algumas coisas para que nós possamos ter um maior entendimento desses assuntos, biblicamente. Primeiramente, nós não podemos compreender as Escrituras de nosso próprio. E muito menos nos basear em conhecimento secular para poder discernir as Escrituras. Então, por aí só eu já digo que, se fosse dessa forma, os magistrados, os advogados, as pessoas que têm um conhecimento avançado na sabedoria secular, eles seriam privilegiados. Em contrapartida, os leigos, os analfabetos, e por aí vai, seria muito difícil eles terem, principalmente, o conhecimento no que diz respeito à salvação. E é por isso que Jesus, tomando a palavra, ele disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultastes estas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. Então, a Bíblia era um livro espiritual. Então, se discerne também ela espiritualmente. Isso, sem a ajuda do Espírito Santo, seria impossível. Seria impossível. A pessoa, todo mundo tem acesso à Bíblia, mas nem todo mundo tem um entendimento da Bíblia. Esta é a grande verdade. Então, falta, primeiramente, esta humildade de entendermos que de nós mesmos
dos nossos meios, recursos, nós não temos condição. Nós não temos condições de dominar certos assuntos. Mesmo que eles estão aí revelados nas Escrituras. Então, hoje a gente vê alguns debates e me preocupa às vezes, e até, confesso aos irmãos, que até às vezes me irrita um pouco, ver tantas pessoas querendo se estribar numa sabedoria humana, uma sabedoria tão falha, e querer se estribar nisso e afirmar coisas que a Bíblia não apoia tais afirmações. A Bíblia não apoia tais afirmações. E uma das causas disso, infelizmente, é a vontade, muitas das vezes, da pessoa ela querer sobrepor a outra ou mostrar que é mais sábio, que é mais entendido. E contrapartida disso aí a gente vê que traz aí bastante prejuízo para a obra de Deus, no reino de Deus, porque o ensinamento distorcido das Escrituras vai fazer com que nasçam também novos crentes com personalidades e entendimento distorcido. E isto aí é um perigo muito grande. Isto é um perigo muito grande. Porque a verdade que liberta é Jesus. A verdade que liberta é a palavra dele. Não é o meu achismo, não é aquilo que eu quero que seja, que é dessa forma que tem que ser, não. A verdade que liberta é a palavra de Deus. Então a gente vê muitos comentários, Houve muitos comentários a esse respeito, pessoas afirmando que ainda nós devemos guardar o sábado, porque o sábado é uma ordenança eterna e que nós devemos guardar. Então nós vamos ver aí o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina sobre isso. Mais uma vez eu torno aqui a ressaltar que nós somos a igreja do Senhor. Mas essa igreja, sendo ela universal, ela é uma igreja que congrega gregos, judeus, gentios. Então, eu só quero lembrar que nós, principalmente do Ocidente, nós somos gentios. Nós somos um povo gentil. Só para nós não esquecermos desse detalhe, porque eu estou vendo muita gente querendo judaizar o cristianismo, Tem muita gente aí querendo judaizar o cristianismo. E é preciso a gente tomar cuidado com isso, e eu até falei sobre isso em outra oportunidade, porque o que acontece? As pessoas querem judaizar o cristianismo, como aconteceu lá, na época dos apóstolos, queria fazer com que os discípulos circuncidassem, Então hoje, pela mesma forma, nós estamos vendo aí, as pessoas querem judaizar o cristianismo e pautar a sua salvação, o seu critério de salvação nas obras da lei. E a Bíblia diz que aqueles que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Porque a lei, ela não veio salvar ninguém.
A lei ela não veio justificar o homem. E então é bom nós entendermos isso. Por quê? Porque sabemos e entendemos que a lei ela foi cumprida. Ela foi cumprida. A lei foi cumprida. Né? O final da lei é Jesus. Ele cumpriu justamente para nos resgatar, né, da nossa condição de pecador, resgatar, porque a lei ela não veio justificar o homem. Então é bom a gente entender isso. E quando eu quero pautar o meu critério de salvação na lei, eu estou indo de contramão à palavra de Deus, de contramão ao que a palavra de Deus nos ensina. Então, entendemos também que a lei cerimonial, ela foi sim abolida, a lei cerimonial, a lei dos sacrifícios, essa lei foi abolida, esta lei cerimonial, ela foi abolida, e como eu já falei, às vezes as pessoas querem judaizar o cristianismo, querem fazer as pessoas guardar sábado, querem fazer as pessoas... Mas não é, só que em parte, né? Porque ninguém quer se circuncidar, né? Eu não vejo ninguém falando aí, ensinando aí, essas igrejas que ensinam aí que o homem tem que guardar o sábado, que é isso, que é aquilo. Eu não vejo nem eles ensinando que tem que se circuncidar também. Eu não vendo eles se a Bíblia diz, bem claro, depois nós vamos ver aí no estudo aí o que a Bíblia diz daqueles que ainda querem guardar a lei como parâmetro até mesmo para a sua própria salvação. Então, é bom a gente tomar cuidado com isso, e esse é o assunto que nós vamos estar tratando aqui nesta noite, né? Devemos guardar o sábado ou o domingo? Que dia que nós devemos guardar? Aleluias. Glória a Deus. Então eu queria que os irmãos dessem aí a sua opinião sobre isso, porque eu tenho certeza que já ouviram comentários sobre isso. Então, interessante nós abordarmos este assunto, né? Porque o que a Bíblia diz em relação ao sábado, ou o sétimo dia, né? Gênesis, capítulo 2, vai estar nos dizendo aí em relação a isso. E diz assim: ora, havendo Deus completado no sétimo dia a obra que tinha feito, Gênesis, capítulo 2, versículo 2 e 3. Ora, havendo Deus completado no sétimo dia a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizera. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Então, aqui está dizendo que o Senhor abençoou e santificou o sétimo dia.
um sétimo dia. E nós vamos ver em Êxodo, capítulo 31, versículo 15. Está escrito assim: 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Se for, então, olha aqui para você ver. 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia será o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Então vamos observar esses poucos versículos que nós lemos. Ora, claro, o sábado, o sétimo dia, ele tem uma conotação bem interessante aí, que a Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia, abençoou e santificou esse dia. Isso aí é fato. Isso aí é fato. Então, agora veio uma determinação lá em Êxodo 31, 15. O próprio Senhor, ele dizendo: 6 dias trabalhará, mas no sétimo dia será o sábado de descanso solene. E aí Deus dá um decreto: qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Então, veja bem o que acontece. Gênesis 2, 3 e 2 está tendo um relato. Está tendo um relato de que Deus, ele escolheu este dia, porque nele descansou de toda a obra que fizera. Se a gente olhar esse texto de uma forma simplista, nós vamos tomar esse texto para nós sem fazer nenhuma exegese, nós vamos tomar esse texto para nós aí, literalmente falando, como algo sim, como um decreto sim, como algo que não tem como botar um ponto de interrogação aí. Mas se a gente for olhar um pouquinho mais profundo esse texto principalmente, nós vamos olhar que a linguagem aqui é uma linguagem que é uma linguagem, no mínimo, figurativa. Por quê? Porque olha o texto. Completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Aí nós vamos fazer uma exegese aqui. Descansou. Porventura Deus se cansa? Porventura Deus se cansa? E aí? Porventura Deus se cansa? Então essa linguagem é uma linguagem figurativa. Por quê? Porventura Deus se cansa? É Deus, porventura, como ser humano? O cansaço, até porque ele só veio aparecer no homem depois da queda. Antes o homem não tinha cansaço, porque o homem era eterno. O homem não morria. E se o homem que Deus criou era eterno, ele não tinha cansaço físico, ele não tinha nada. Como o próprio Criador necessitaria de descanso. Então, isso aqui é uma linguagem que ela tem que ser analisada com critério,
quando nós entendemos, nós queremos entender Deus. Então, a gente precisa tomar cuidado com certas afirmações, porque, é como eu já falei, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é para ser estudada, né? Ela é para ser estudada. Então, vamos lá para o versículo 15 de Êxodo 31. Aí Deus agora dá uma determinação. 6 dias trabalhará, mas o 7º dia será o sábado do descanso solene, santo ao Senhor. Esse descanso solene, sim, ao homem, para o povo, inclusive o povo de Israel. Aliás, principalmente o povo de Israel. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Aí ele já está falando. Por quê? Porque, na realidade, em cima, aqui, ele faz referência a um memorial. Um memorial. Em cima, aqui, em versículo 2 e 3 de Gênesis, ele faz uma referência a um memorial. Que aquele dia seria um dia em que, na realidade, quando o escritor aqui ele escreveu, Deus descansou, seria um memorial da criação, né? Seria um memorial da criação. Quando Deus completou a sua obra. Não necessariamente de um dia do descanso de Deus, até porque, como eu já falei, Deus não é homem. Deus não se cansa. Mas seria isso, numa linguagem humana, para que o homem pudesse entender que aquele dia seria um dia a qual Deus ele concluiu a sua obra. Agora também é bom entendermos também, né, como eu já falei, numa linguagem simplista, nós vamos tomar o texto para nós e vamos trazer ele, né, ao pé da letra, mas numa linguagem mais profunda nós vamos ver que também, quando a referência do 7º dia, também é uma linguagem para que o homem tenha um entendimento, mas não é uma linguagem definitiva. Por quê? Porque a Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é como um dia. Então eu não posso trazer para a minha realidade e dizer que, bom, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o Senhor, nesses 7 dias aqui, contando as nossas 24 horas, e Deus, ele fez a obra de toda a criação correspondente a esses 7 dias que nós entendemos e que nós, cronologicamente, entendemos que assim seria. Mas o correto, o certo é que, na realidade, isso aí seria um memorial da criação. E aí nós vemos embaixo aqui. Aí sim, aí tem uma determinação de Deus em Êxodo 31, 15, que também é um memorial da redenção de Israel, porém, agora Deus coloca aí uma cláusula. Deus coloca aí, né, uma determinação. Qualquer que no dia do sábado fizer algum trabalho, certamente será morto. Sabemos também que a palavra Shabat, ela não significa necessariamente o dia de sábado. Shabat, do hebraico, ela também não significa necessariamente o dia de sábado, quanto muitos aí alegam isso. Então, mas nós vemos aqui agora, vamos firmar nessa determinação de Deus. Qualquer que fizer algum trabalho, certamente será morto. Então, para os que guardam
o sábado e, na realidade, ou dizem guardar, porque todas essas supostas igrejas que traz essa observância ao pé da letra, eu acredito que eles, e aí eu volto a dizer, a Bíblia diz que todo aquele que quiser guardar a lei, mas tropeçar em um tio, vai se tornar culpado de tudo. Então, se eu guardo o sábado, eu tenho que se circuncidar, eu tenho que oferecer sacrifícios, porque não adianta só guardar um pedacinho da lei, ou eu guardo a lei toda, ou eu não guardo nada. Haja vista, volto a dizer, a lei, ela não veio justificar o homem. A lei, ela não veio justificar o homem. Então, aqueles que guardam o sábado, e aí eu pergunto, essas igrejas aí que ensinam, será que alguém no próprio meio guarda de verdade o sábado? Será que guarda? Porque não só trabalhar no dia de sábado, é qualquer obra. A determinação é aquele que fizer qualquer, inclusive o judeu, até mesmo para caminhar, ele tinha ali uma certa distância que ele poderia ir ou não. E aí nós vemos o testemunho de Jeová, por exemplo. Eles, no dia de sábado, eles andando quilômetros e quilômetros aí, levando a sua literatura. Então eu acredito que, e aí, como eu já falei, a gente não pode ser hipócrita, né? Porque não adianta eu querer ensinar para os outros e eu não poder viver. E é isso aí que Jesus, ele bateu forte nos fariseus. Por quê? Porque eles colocavam carga pesada nos ombros dos outros e eles mesmos, nada. Então, a gente precisa tomar cuidado, com isso aqui. Vamos ver uma opinião aqui, em nome de Jesus? A paz do Senhor. Eu acho que não deveria guardar o sábado, não, porque até então eu acho, pode ser que eu esteja errado, eu também estou aqui para aprender. Mas eu acho que esse aí foi o tempo da lei, Então, não tem que guardar o sábado. Eles colocaram isso, eu acho que foi falado isso, que eles ensinam isso nas outras denominações aí, nessas seitas, por causa de quando Deus trabalhou e aí trabalhou 6 dias e descansou no 7º, Eu acredito que foi aí que eles colocaram isso e hoje eles dizem que é por isso que tem que guardar o sábado. Mas eu acho que isso aí é no tempo da lei, hoje não tem mais isso. Não. Aleluia, Maravilha, correto, irmã Regina. É isto mesmo. Então, veja bem o que acontece, irmãos. Então, eu acredito que nem eles mesmos conseguem guardar a lei. Então, agora, só guardar o sábado não vai resolver o problema. Poderia eu guardar o sábado e essa observação de guardar o sábado me justificaria para a salvação? De maneira alguma.
De maneira alguma. Então, olha aí que há uma determinação aí. Qualquer que fizesse algum trabalho ou qualquer obra seria morto. Será que se alguém quebrar o sábado na sua igreja, aliás, na igreja dessas pessoas, será que eles o matariam? Será que eles o apedrejariam, como manda a determinação da lei? Será que eles fariam isso? Eu acredito que não. Então, a gente precisa entender que nós não podemos defender uma tese se as Escrituras não apoiar essa tese. E nós vamos achar passagens como essa por aqui, mas isso aqui não está. Há um contexto profundo dentro deste assunto aqui. E que vai se revelar lá na graça. Que vai se revelar em Jesus. Como eu já disse aqui anteriormente, o final da lei é Cristo. O final da lei é Jesus. Então hoje há essa discussão. Guardar o sábado ou guardar o domingo? Ah, não, vocês estão errados porque vocês estão em pecado, porque vocês estão guardando o domingo. E há alguém dizendo que o domingo foi instituído pela Igreja Católica Romana. E quem mudou isso aí, a guarda do sábado para domingo, foi o catolicismo. E não é bem isso que a gente vê nas Escrituras, não. Não é bem isso. Até porque, vamos falar aqui, se nós formos contar cronologicamente, segundo nós que somos aqui do Ocidente, o domingo seria o 7º dia. Uma vez que a semana em dias úteis, e aí é contado dias úteis, começa na segunda-feira. Né? Porém, não é esse o meio correto de observar este assunto sem que que Jesus ele ensinou sobre isso. Mas se nós fôssemos olhar e observar cronologicamente a questão do 7º dia, então nós íamos e no nosso entendimento os dias na realidade úteis que são contados para nós como dias da semana. Então seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6º dia e domingo, 7º. Isso no entendimento nosso aqui do Ocidente, tirando por base que nós entendemos como dia da semana para nós em dia útil. Né? Então aí nós já estaríamos um pouquinho fora aí nesse critério. Segundo, lógico, se nós formos considerar como é na verdade o domingo, como o primeiro dia da semana, né? Seria domingo, e aí cairia realmente no sábado como nós conhecemos hoje. Porém, Jesus, como eu já falei, ele é o fim da lei, ele é o fim da lei, ele é o fim da lei. Ele ressuscitou no domingo, primeiro dia da semana. E aí houve até ali Por que muitas pessoas odiavam Jesus? Principalmente os sacerdotes, os religiosos judaicos. Por quê? Porque Jesus quebrou tudo isso aí, gente.
Jesus quebrou tudo isso aí. Marcos 12, de 1 a 8, vai falar que os discípulos de Jesus passaram numa seara e ali eles colhiam milho ali no dia de sábado e as pessoas começaram a criticar e perguntar ao Senhor, por que, que o seu discípulo faz o que não é lícito no dia de sábado? Aí, no versículo 8, o Senhor diz assim, ó, porque ele é o Filho do homem, até do sábado é o Senhor. Então é Jesus, ele jogando por terra, ali, esse entendimento errôneo, em que se deveria guardar os sábados em relação ao que na realidade exigia-se a lei. Eles não sabiam que ali estava aquele que é o Cordeiro de Deus para tirar todo o pecado do mundo e que nele seria convergir todas as coisas. Eles não sabiam. Aí Jesus foi obrigado a falar para eles, aqui está quem é o Senhor do sábado. Se eles estão fazendo isso, em minhas palavras, é com a minha permissão. Se eles estão fazendo isso, é porque eu não imputo a eles nenhum pecado por causa disso. E aí, o que acontece? Eles se iravam. Lucas, capítulo 6, versículo de 6 a 9, fala que ele curou no sábado. Jesus curou no sábado. E aí, aonde as pessoas ali, né, chegavam e as pessoas chegavam e era curada por ele. E as pessoas se enfureciam por causa disso. Né? Os judeus se enfureciam porque Jesus curava no sábado. Né? Lucas capítulo 6, versículo de 6 a 9 vai falar. Jesus curando ali. E as pessoas criticando a Jesus. Por que, Senhor? Por que está fazendo o que não é lícito fazer no sábado? João capítulo 5, versículo 18, afirma lá que Jesus violava o sábado. E aí eles ficavam, cheios de raiva, porque Jesus fazia obras que no seu conceito, no seu ensino religioso, no seu entendimento religioso, segundo a lei, não poderia ser feito assim. Mas por que Jesus fazia isso? A gente volta lá em Mateus 12, versículo 8. Por que Jesus fazia isso? Porque ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado. Então, se ele sendo o próprio Deus, se ele sendo o Salvador, o justificador de todos os homens, não pela obra da lei, mas pela seu próprio sacrifício, pela sua graça, ele estava ensinando ali que esses preceitos da lei, eles não deveriam ser guardados mais daquela forma. Como que eu vou querer
colocar isso como imposição na vida de alguém como critério de salvação. Estaria incorrendo o mesmo erro que os judeus convertidos ali queriam impor sobre os gentios que se convertiam. Não, eles têm que circuncidar. Se não circuncidar, eles não vão ser salvos. Eles têm que circuncidar. Se não circuncidar, eles não vão ser salvos. E aí virou aquela bagunça, né, na mente das pessoas que se convertiam entre os gentios. E agora, eu circuncido ou não? Eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou ser salvo. E eles ensinavam isso, e batia ferrenhamente. Então, até que os apóstolos se reuniram e colocou um fim naquela questão. Então, como que eu quero trazer para as pessoas um critério da lei e que não mais vigora, que não mais é para ser observado daquela forma, observado daquela forma. Eu quero implantar isso sobre a vida das pessoas. Seria eu trazendo um fardo pesadíssimo, nas costas das pessoas. E, infelizmente, tem muitas pessoas que são leigas, pessoas que não querem esforçar um pouquinho para buscar entendimento, eles querem tudo mastigado. E aí a Bíblia diz que nos últimos dias, apóstolo Paulo ensinando que muitos amontoariam mestres segundo as suas próprias concupiscências, e não dando ouvido à verdade, mas dando ouvido a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Por que isso? Porque a preguiça, muitas das vezes, de buscar o conhecimento, de buscar conhecer a Deus, os seus propósitos, a sua palavra, ela é muito grande. Ela é muito grande. As pessoas hoje têm tempo para tudo. Eles têm tempo para trabalhar, eles têm tempo para o lazer, eles têm tempo para tudo. Mas eles não têm, a maioria não tem tempo para Deus. Essa que é a realidade. A maioria não tem tempo para Deus. Em consequência disso, o que acontece? São reféns. São reféns de tais doutrinas, de tais ensinamentos. E esses ensinamentos, muitas das vezes, eles vêm cauterizando a mente daqueles que por eles se baseiam. E aí fica complicado. Muitas das vezes, não que a verdade ela não chega à pessoa, mas a pessoa rejeita a verdade. Rejeita a verdade, porque aquela verdade ela vai atacar o seu próprio ego. E, como eu falei no princípio, às vezes falta humildade para reconhecer que estava enganado. E aí, em consequência disso, a pessoa vai se arrastando numa suposta verdade, que na realidade não é a verdade. Não é a verdade. Mas vamos lá, Atos Apóstolos. Aí vem aquele velho ditado, não, mas que o domingo foi inventado pelo catolicismo. Irmão, vamos na palavra de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Lá está escrito que a igreja se reunia para partir o pão no primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana, e aí nós vamos contar como nós estamos, que se a gente entende o nosso entendimento hoje, primeiro dia da semana, domingo. Primeiro dia da semana.
Apóstolo Paulo, ele se preocupava em reunir uma igreja para partir o pão. Isso aqui fala de uma ministração da Santa Ceia do Senhor. Poderia ser qualquer dia da semana. Poderia ser na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. E por que eles não faziam isso no sábado? Porque apóstolo Paulo, e olha que apóstolo Paulo era judeu. Viu? Apóstolo Paulo era judeu, não era gentil, não. Ele era judeu. Ele era judeu. Apóstolo Paulo era doutor da lei. Né? Quando a Bíblia diz que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Um homem tremendamente sábio. E Paulo foi seu discípulo. Então, tanto é que nós vemos aí Paulo ferrenho, seguidor da lei, a ponto de perseguir a igreja do Senhor Jesus. A ponto de perseguir a igreja do Senhor Jesus. E aí, o que acontece? Paulo agora se converte. Paulo agora se converte ao Evangelho. Paulo agora se torna um cristão. E agora nós vamos ver aí Paulo ensinando. Paulo, ele tomando o domingo como um dia a ser observado em memorial o dia da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é catolicismo que inventou isso. Nós vemos aqui a Bíblia. Ou então nós temos que rasgar a Bíblia, nós temos que questionar Paulo. Por que Paulo, você sendo judeu, ensina que não deu ênfase, não ensinou que os discípulos tinham que guardar o sábado, como ele mesmo era conhecedor da lei. E ele faz isso agora no domingo, no primeiro dia da semana. É só ler na Bíblia, está lá em Atos 20, versículo 7. É só ler, não lemos na Bíblia. Eu fico imaginando o que as pessoas entendem. Os defensores do sábado, como vê a figura de apóstolo Paulo nessa situação? Vê ele como alguém um violador do sábado? E ele está ali, reunia a igreja, reunia os discípulos no primeiro dia da semana para partir do pão. Ou seja, para ministrar ali a Santa Ceia e pregar a palavra. Então, era já costume da igreja primitiva observar o primeiro dia da semana como um dia solene. Entendendo-se que agora deveria sim haver agora o memorial à ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí nós vamos trazer o sábado para um lado simbólico, o sétimo dia para um lado simbólico, e nós vamos tomar o domingo aí como esse dia memorial, a qual a igreja que está dentro de uma nova aliança deveria guardar. Não segundo os critérios da lei, porque não está determinado lá que tem que guardar o domingo, e não está determinado lá que se alguém não guardasse o domingo seria apedrejado ou seria morto. Não tem nada disso na Bíblia. Não tem uma vírgula disso na Bíblia. Mas há sim do Velho
da velha aliança havia essa determinação. Só que esta velha aliança, ela se cumpre em Cristo Jesus. E agora Jesus mesmo, no ministrar da Santa Ceia, o que ele diz? O sangue da nova e eterna aliança. Olha aqui para você ver agora a diferença. Olha. O sangue da nova e eterna aliança. Então, a velha aliança, ela parou em Cristo. De Cristo ressuscitado para cá, nova aliança. E aí é isso que Paulo, apóstolo Paulo, está passando aí, aleluia, para o povo, está passando ali para os irmãos. Que nós estamos dentro agora desta nova aliança. E esta nova aliança, nós temos um dia memorial, que é, aleluia, o dia da ressurreição de Cristo. Por que é o dia da ressurreição de Cristo, o memorial, e não o dia da morte? Porque se Jesus tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, nós estaríamos dentro ainda daquela velha aliança. Ela vigoraria, mas não, agora é uma nova aliança, porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E o apóstolo Paulo está trazendo já à igreja primitiva esta verdade, este ensinamento. Então, se alguém, aí eu tomo aquela palavra que o próprio apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, quando ele está falando a respeito ali de alguns assuntos, do cabelo e de alguns assuntos ali, e ele diz assim: mas se alguém quiser ser contencioso, que seja. Mas saiba que nós não temos tal costume nem as igrejas de Deus. Então era comum esse entendimento da igreja primitiva. 1 Coríntios 16, versículo 2, diz que eles se reuniam não só para partir o pão, não só para pregar a palavra de Deus, mas também para recolher donativos, ou seja, recolher ali a campanha do quilo, como nós conhecemos no dia de hoje. Ali as pessoas entregavam ali os seus donativos, entregavam ali as suas ofertas. Era o dia em que ele, aproveitando a reunião, o ajuntamento solene ali, ele aproveitava isso e os irmãos levavam ali a sua contribuição de alimentos para outras igrejas pobres de outras regiões, a qual ele ia passar, ele tinha esse cuidado. Ele tinha esse cuidado das outras igrejas também. E os irmãos ali, no primeiro dia da semana, levavam esses donativos. Então era comum. E nós não vemos aí agora, uma outra referência quando fala da igreja primitiva em guardar os sábados, guardando sábados, guardando outra coisa que não seria o sábado. Eu vou buscar aqui uma referência aqui em Gálatas, capítulo 4. Aleluia, glória a Deus.
Então nós vemos aqui, perdão, tem um bicho aqui. Nós vemos aqui uma referência em Gálatas 4, do versículo de 4 a 11, e Paulo, ele também trazendo um ensinamento lá, desse negócio de ficar guardando dias, meses, estações, anos. Isso aí não tem valor algum no momento em que nós estamos vivendo, que é o momento da graça. Isso aí são coisas que as pessoas do mundo, elas fazem isso. Porém, o cristão, ele não tem que ficar observando isso. Até porque, como eu já falei, nós estamos dentro de uma nova aliança. Nova aliança. Essa nova aliança, ela mudou a forma. O homem não é justificado pelas suas obras, mas sim pela fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. E em Marcos 7, de 8 a 13, Jesus também chama atenção para este assunto quando as pessoas começam a criticar porque eles não lavavam as mãos para comer. Aí Jesus chama eles e fala: olha, vocês pelas suas tradições, vocês com jeitinho anulam os mandamentos de Deus para guardar as vossas próprias tradições. Tradição não leva o homem a Deus, mas afasta o homem de Deus. E era isso que estava acontecendo, é onde Jesus chamou a atenção daquele povo. Vocês guardam a tradição, as vossas tradições, e com jeitinho ali vocês vão anulando os mandamentos de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado. Por quê? E como eu já falei, aí eu vejo pessoas aí, até aparentemente assim, com um certo grau de conhecimento, E eu fico imaginando aqui, mas que conhecimento é esse que faz as pessoas atropelarem as Escrituras? Que conhecimento é esse que faz as pessoas passar por cima das verdades bíblicas e afirmar suas próprias convicções naquilo que eles acham que é proveitoso para eles? Porque eu estou falando, e volto a falar, muitas das vezes a pessoa defende que tem que guardar o sábado, tem que guardar isso e aquilo, mas não defende que tem que circuncidar, que tem que sacrificar. Eu não vejo ninguém falando isso. Então, se a pessoa quer guardar o sábado, problema dele. Não vou dizer que seja pecado a pessoa que quiser guardar o sábado, ou se quiser guardar segunda-feira, ou se quiser guardar terça-feira. Não vou dizer que é pecado, não. Vou dizer que é pecado. A partir do momento que ele não esteja fazendo isso, que ele esteja fazendo isso aí, na realidade, de uma forma de santificar a Deus, de ofertar a Deus alguma coisa, mas não no sentido de querer se justificar em cima de guardar esse suposto mandamento, beleza. Agora, se guardar o sábado, não pode criticar quem vai guardar o domingo. Não pode criticar. Por quê? Porque se nós for olhar para dentro da palavra de Deus, o correto seria nós guardarmos o domingo, como a igreja primitiva fazia, não no intuito, como eu já falei, de se basear nisso para critério de justificação ou salvação diante de Deus, mas no intuito de memorial. De memorial. Então, a gente precisa entender isso. Por quê? Porque há muito, como diz Paulo, há muitos faladores vãos por aí, ensinando o que não convém. Então não é, na realidade, novidade. Não, isso já vem lá da época de apóstolo Paulo. Ele já combatia tais ensinos nessa época. Então, assim, e nos dias de hoje nós estamos vendo aí, né? Nós estamos vendo aí esses ensinos aí na mídia, na televisão,
né? Mas nós precisamos entender que, mais uma vez, eu volto aqui a falar e afirmar que o nosso manual de regra, de prática e de fé é a Bíblia Sagrada. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, a gente não pode abrir mão disso, né? A gente não pode abrir mão disso. Mas eu trouxe esse assunto aqui nesta noite, até superficialmente, né? Porque é um assunto que, se ele requer um tempo maior para nós discorrermos, né, sobre ele. Eu trago aqui, na realidade, aí uma introdução, posso dizer, deste assunto, né? Mas que eu acredito que já vai dar para que vocês tenham aí um despertamento em relação a isso, né? Porque, como eu já falei, às vezes não, com certeza a gente tem ouvido aí pessoas ensinando isso aí e confundindo, trazendo uma certa perturbação em relação mesmo à vida espiritual de algumas pessoas. Mas eu volto a falar também, né, que louvado seja o nome do Senhor. A gente tem que tomar cuidado, né, com as fontes que nós buscamos a nossa água para nós beber. Porque hoje em dia a gente tem que tomar cuidado, não é verdade? Mas eu deixo aqui este resumo aí, né, bem simplificado deste assunto aí, e espero que possa te ajudar, que possa te esclarecer alguma coisa em relação a este assunto. E qualquer dúvida, né, você pode mandar sua pergunta, nós estaremos em relação a este assunto, ou um qualquer outro, você pode mandar a sua pergunta e nós estaremos debatendo aqui, né, no nosso culto de estudo, para nós podermos ter um entendimento a respeito. Amém? Então eu quero agradecer aqui aos irmãos, quero agradecer a todos. E domingo nós estaremos juntos em nome do Senhor Jesus, louvando e adorando e glorificando o nome do Senhor, né? Para a glória de Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor nesta noite, que Deus continue abençoando a cada irmão em o nome do Senhor Jesus. Deus e Pai, eu te louvo, glorifico o teu santo nome por esta oportunidade, por este culto que nós temos nesta noite realizado. Pai querido, que o Senhor continue abençoando o teu povo, que a tua palavra nesta noite, Senhor, sim, Senhor, faz aquilo que lhe apraz, pela qual, aleluia, ela foi enviada. Abençoa os teus servos, abençoa a tua igreja, dá-nos uma noite de paz na tua presença, um sono tranquilo, debaixo da tua bênção, da tua graça e da tua proteção. Abençoa os teus servos que estão nos teus lares, que estão no trabalho, livre e guarda teu povo. Oramos com o coração agradecidos, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Até a próxima, em o nome do Senhor Jesus. Levavam outra coisa que não seria o sal. Eu vou buscar aqui uma referência aqui em Gálatas. Aleluias.